Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da alimentação, né? Eu gostaria de começar dizendo, né, que é relativamente comum, né, a gente não estar se sentindo muito legal e a gente descontar de alguma forma na comida, né? E você tem dois extremos, né, basicamente, uma pessoa que come demais e também aquela pessoa, né, que simplesmente não come quase nada, né? E eu diria, né, que a pior coisa que uma pessoa pode fazer, né, é simplesmente ignorar o fato, né, de estar ou ganhando muito peso ou perdendo muito peso, né? E eu acho, né, se servir de conselho, né, eu acho que ninguém deveria esperar, né, atingir os extremos, né, para só então tomar, né, uma providência e procurar ter uma alimentação mais saudável, né, e mais balanceada, enfim. E eu fiz, né, uma listagem, né, de 15 tipos de alimentos, né, que são muito fáceis de se viciar, mas que eles fazem mal, né, quando em excesso, né. E não tem maiores problemas você simplesmente consumir esses alimentos, apenas você observar, né, sempre a quantidade, né, desses alimentos. Né. O primeiro seria na categoria dos biscoitos, né. Aí você tem várias coisas, né? Você tem biscoito recheado, você tem a bolacha creme cracker, você tem a bolacha Maria. E como resultado, né, geralmente os biscoitos eles têm, né, altas calorias, né? E tem também uma quantidade grande de amido, né, na dieta. Você tem também a questão do chocolate, né? Tem diversos tipos de chocolate, né? O chocolate branco, tem o chocolate meio amargo, o chocolate com elevado nível, né, de cacau. Você tem o chocolate preto. E o que você tem, né, com o chocolate, né, de principal? Você tem um alimento rico em gorduras, né, vários tipos de gorduras. E também a questão, né, das altas calorias, né. Você tem também, né, a questão dos doces, né? Vários tipos de doce, doce de leite, doce de goiaba, doce de banana. E você tem também, né, altas calorias, né? E você tem também a questão da sacarose nesses doces, né? Você tem também a questão dos docinhos, né? Você tem bomba de chocolate, você tem brigadeiros, você tem cajuzinhos, né? Você tem também casadinhos, você tem doces de nozes. E esses itens também, né? Eles têm altas calorias e também bastante sacarose, né? Um outro alimento seria justamente a gema de ovo, né? E você teria como item de destaque, né, uma gordura elevada, né, um percentual de gordura elevado, que pode levar também, né, ao aumento do colesterol e também tem um número grande, né, relativamente, de altas calorias. Né? Você tem também a questão do leite, né? Você tem o leite de cabra, você tem o leite de vaca, né? E basicamente o que, que você tem, né, nesse tipo de alimento? Você tem as proteínas lácteas, né? Você tem a gordura, sobretudo se o leite for integral, né? O semi-desnatado, né? E é um alimento, né? O leite integral, leite integral e derivados de leite integral, ele normalmente é um alimento, né, que não é muito adequado para adultos, né? O leite de vaca, ele é para fazer basicamente um bezerro engordar e virar um boi ou uma vaca, né? Então é um alimento muito rico, né, em calorias, né? Você tem também a questão das linguiças, né? As linguiças que você tem toscana, portuguesa, calabresa, josefina. E basicamente, né, o que você tem na linguiça são altas calorias e um percentual elevado, né, de gordura e proteína. Né? Você tem também a questão da manteiga, né? E a manteiga, ela tem o problema, né, do elevado percentual, né, de gordura e também um número alto, né, de calorias, né, do alimento. Você tem também, né, a questão da margarina, né? Que você tem a margarina culinária e tem também a margarina tradicional, né? E basicamente é um alimento, né, com alto teor de gordura, né? E muitas vezes fabricantes, né, vendem, né, a ilusão de que é um produto saudável, né, em função de ser um produto vegetal, né? E eu já tive professores, né, de medicina que diziam, né, que a margarina ela é mais prejudicial do que a própria manteiga, né? Levando em consideração o conhecimento moderno, né, que a gente tem na bioquímica, né, do corpo humano. Né? Você tem também a questão dos pães, né? É fácil viciar em pães. Você tem pão de francês, pão de batata, pão fatinha. Você tem aquele pãozinho delícia, né? Que é pãozinho de aniversário aqui da Bahia. Você tem saltenhas, enrolados. E basicamente o que é que você tem, né? Quando você consome pães, né?
você tem basicamente uma alta quantidade, né, de calorias e um alimento rico, né, em amido, né. Você tem também a questão dos queijos, né? Diversos queijos, né? Queijo cremoso, mussarela, queijo de prato, queijo reino. Esse último até é um alto teor, né, de calorias. E basicamente o que, que o queijo tem, né? O queijo tem altos teores em gordura e algumas vezes, né, uma quantidade razoável de cálcio, né? Então você tem a categoria, né, dos quitutes, né? O que, que são os quitutes? Você aqui na Bahia você tem vários, né, de abará, acarajé, bolinho do estilante, cocada preta, cocada branca. Você tem o cuscuz de milho, você tem o cuscuz paulista, você tem o munguzá. Então, basicamente, o que, que você tem, né, nesses quitutes? Basicamente, um elevado, né, número de calorias e, às vezes, né, excesso de sal e açúcar também, né? Você tem também a questão dos salgadinhos, né? E você tem batata frita, né, de diversos sabores. Você tem aquele salgadinho de queijo. Você tem salgadinho de milho. Você tem aquele salgadinho de requeijão. Salgadinho imitando tacos. Então você tem um monte, né, desses salgadinhos aí que basicamente, né, ele tem bastante sal, né, bastante óleo e muitas calorias, né, bastante alto o número de calorias, né, de um salgadinho. Você tem também a questão das frituras, né? Você tem os bolivianos, as coxinhas, os quibes, as batatas fritas, né? E basicamente o que é que você tem, né? Nesse tipo de alimento? Em função do óleo, né? Muitos deles têm altas calorias, né? E você às vezes tem também uma elevada quantidade, né, de sal. Você tem também, né, a questão dos sanduíches, né? E você tem diversos tipos, né, de sanduíche americano, cheeseburger, hambúrguer com cheddar, x-bacon, x-egg burger, x-tudo. Basicamente o que é que você tem, né, nos sanduíches? Do pão, né, seria justamente o amido, né? Mas da carne, né, você tem um elevado percentual, né, de gordura e proteína, né? E normalmente um número elevado, né, de calorias desses sanduíches, né? E por último, a gente tem, né, a questão das sementes, né, que tem uma quantidade enorme de sementes, né? Você tem principalmente amendoim, castanha de caju, nozes. O que você tem, né, com esse tipo de alimento, né? Normalmente esses alimentos são ricos em óleos, né, são oleaginosas e eles têm, né, um número elevado, né, de calorias. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje e iria finalizar com a nossa clássica recomendação na arte, porém eu não desconheço, né, um filme que aborde essa questão da alimentação de forma interessante, né, o suficiente, né. Se você conhece algum, diga aí embaixo aí nos comentários, tá? Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje, né? Se você curtiu, né, esse vídeo, dá o seu curtir, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa, comenta alguma coisa aí embaixo. E se quiser ajudar a gente a crescer esse canal, compartilhe com mais pessoas. Então, era isso que eu tinha para dizer. Um grande abraço. Tchau, tchau.